Salve pessoal! No vídeo de hoje eu vou fazer um jogo de dama interativo. Como assim interativo? Eu vou colocar umas bobinas transmissoras em cada quadrado desse aqui e nessas tampas onde ele faz o jogo, vou fazer umas bobinas receptoras com LED, para que quando a gente colocar ela em cada quadrado, ela vai acender, tá bom pessoal? De acordo com a cor de cada lado, né? Você vai, é de acordo com a cor que você quiser, tá bom? Aqui eu posso colocar uns LED vermelho de um lado, uns LED azul ou branco do outro, né? Para diferenciar o jogo dos dois, né? E conforme a gente move as tampas aqui nos quadrados, ela vai ficar acesa, vai acender, tá bom pessoal? Eu vou colocar, poderia colocar apenas uma bobina só, né? Uma bobina transmissora só, mas aí não vai ter o alcance. Quando colocar bem no meio, como ela está muito longe, não vai pegar em todas as peças. Então, para cada quadrado desse, eu vou colocar uma bobina transmissora. Tá bom, pessoal? Que é para acender apenas quando eu colocar a tampa, apenas num quadrado onde ela vai ficar. Se eu colocar fora, ela não vai acender. Quando eu colocar a tampa em cima do quadrado normal, onde é para correr as peças, ela vai ficar acesa. Para fazer a bobina transmissora, eu vou usar esse fio 31 AWG, tá, pessoal? Esse aqui é o fio 31 AWG. É um fio bem fininho. Vou usar um cano PVC de 20 milímetros para fazer as bobinas transmissoras. Nós vamos fazer, pessoal, o tanto de peça que tem aqui, que são os quadros pretos, né? Dá no total 32 bobinas, tá? Vamos fazer 32 bobinas de 10 espiras cada nesse caninho PVC. Vou fazer uma demonstração para você mais ou menos como que a gente vai fazer. Ó, pessoal, você vai pegar o cano de PVC 20 milímetros, tá? Vai colocar aqui, deixa uma ponta sobrando, que é a ponta para nós ligar depois no circuito de alimentação. Deixar um pedacinho aqui, mais ou menos, o tamanho que nós queira fazer aqui. Deixa um pedacinho generoso aqui. Aí você prende aqui, ó, o começo, e vai dar 10 voltas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontrou as 10 aqui, ó. Você prende aqui. Ó, dá uma afogadinha no cano. Ó, vai ficar o anelzinho certinho, ó. Tá vendo aí? Ficou uma bobinazinha. Aqui nós vamos pegar um pedacinho de fita. Pode ser fita isolante. Não recomendo fazer com o próprio fio, tá, pessoal? Tem vezes que a pessoa pega um pedacinho de arame para fazer, mas vai dar interferência depois. Então, colocar com fita ou com linha, tá? Vou colocar apenas dois, em cima e embaixo assim, ó. Um pedacinho de fita isolante. Para que ele fica a bobinazinha assim, ó. O anelzinho desse jeito aí, ó. Tá bom? Ó, ficou da meia grossura do caninho de PVC de 20 milímetros. Aí você deixa um pedacinho mais ou menos. Ó, um pedacinho mais ou menos. Prende aqui novamente. E faz novamente, ó. Ó, pessoal, vocês vão fazendo dessa forma aí, ó. Colocar uma, duas, até fazer 32 bobinazinhas dessa de 10 espiras, cara, tá bom? Quando vocês completar as 32 bobinas dessa forma aqui, ó, tá bom? Usar o anelzinho vai fazendo assim, vai fazendo a continuação. Vocês viram que nós iniciamos, deixamos a ponta aqui e é só fazendo as bobinas interligadas, ó, entendeu? É só faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira e vai até completar 32 bobinas desse tamanho aqui, né? Em série uma com a outra, ó. Ó, pessoal, acabei de fazer as 32 bobinas transmissoras. São 32 anelzinhos desse aqui, de 10 espiras cada. Como vocês puderem ver, tudo ligado em série um com o outro. Iniciamos aqui, fez um, terminou, vai continuando, né? Então vai ficando tudo ligado em série, tá bom? As 32 bobinas. Agora, pessoal, antes de nós fazer as bobinas receptoras, né? Essa aqui são as transmissoras. Antes de nós fazer as bobinas receptoras, que é as que vai com os LED, para acender quando colocar aproximar dessa bobina aqui. Primeiro eu vou furar uns buracos aqui, em cada quadrado desse aqui, ó. No diâmetro de colocar essas bobinas aqui dentro,
para ela ficar dentro da madeira, tá, pessoal? Essas bobinas aqui, ela não vai ficar exposta, a pessoa não vai ver que tem bobina aqui embaixo, tá bom? Então eu vou furar dentro dos quadrados, os 32 furos, para nós colocar a bobina dentro, né? E depois a gente cola outra madeirinha de MDF por cima, limpinha, e faz os quadrados certinho, né? Para ficar o xadrezinho, tá bom? As peças pretas, né? E as peças brancas, tá bom? Aí, terminando de fazer essa parte aqui da tábua, deixar no jeito já da bobina transmissora, aí nós vamos fazer as bobinas receptoras, tá bom, pessoal? Furei todo. Não ficou bem feitinho, fica às vezes umas rebarbazinhas, mas isso aqui, como eu falei, é só para botar a bobina dentro. Depois vai ser coberto e ninguém vai ver essa parte aqui, né? Ó. Eu vou iniciar colocando a bobina aqui. Eu pego aqui uma das pontas, pessoal, onde iniciei aqui o bobinamento, ó. Qualquer uma das pontas. Eu vou colocar dessa forma assim, ó. Coloco aqui dentro. Vê que o buraquinho deu certinho para botar a bobina, ó. Deu certinho. Aí bota próxima. E esse fiozinho que passa de uma bobina para outra não tem nada a ficar em cima não. Ele é bem fininho, não vai dar muito diferença na hora de colar outra tábua por cima não. Eu levo até o final, pessoal. Aí, ó, tem a continuação dos fios aqui. Aí eu vou ver para a próxima carreira aqui, ó. E como é que tá ficando, ó. Iniciei aqui, colocando, na segunda carreira. E assim eu vou levando, ó. Levando, trazendo, até chegar aqui em cima. Aqui vai ficar uma ponta. Aqui provavelmente a outra ponta vai ficar do lado de cá. Depois é só unir por algum lugarzinho aqui. Para deixar as duas pontas próximas da outra. Para depois ligar na alimentação lá. Aqui eu terminei de colocar todas as bobinas, pessoal, ó. Tá tudo nos seus devidos lugares. Ó, uma ponta ficou aqui, que é de início, ó. Fomos fazendo zigue-zague, levando, trazendo. Aí a outra ponta ficou aqui, ó. Então vai juntar essa ponta com essa ponta. Para depois nós usar onde vamos fazer a alimentação da bobina transmissora. Aqui, como eu falei, se a pessoa tivesse resina, ficaria bacana a gente botar, apenas derramar a resina aqui, ó. A resina, além de preencher esses buraquinhos aqui, ele ia ajudar, né, a fixar as bobinas, a ficar quietinho no seu lugar. Mas aí, como não tem a resina, eu vou colocar uma tábua meio. Vou colocar esse acrílico aqui só para vocês verem mais ou menos como vai ficar, ó. Vai cobrir dessa forma assim. Botei um acrílico aqui, é transparente, mas é só para vocês verem. Aqui vai estar o desenho dos quadrinhos. E depois é só posicionar, né, as tampas aqui ou só as bobinas com LED, conforme eu for fazer aqui, ó. Pessoal, como eu falei, né, eu coloquei aqui um plugzinho, ó. Um plugzinho fêmea. Liguei a ponta da primeira bobina, né, e a ponta da última bobina. As duas pontas que sobrou aqui encontra, todas as bobinas estão ligadas em série, aí encontra as duas pontas. Aí eu soldei, ó, os dois pininhos do plugzinho fêmea. E assim fica fácil para eu alimentar toda vez. Peguei um plug, tem um plug macho, onde eu vou ligar da minha fonte de alimentação. E fica fácil de eu plugar aqui, ó. Pronto, tá plugado. Eu brinco, quando eu quiser guardar é só puxar aqui, ó. Fica tranquilo para eu guardar ela, entendeu? Aqui, por enquanto, eu não achei uma tábua de MDF que tivesse espessura fina, para a bobina não ficar muito longe das bobinas transmissoras. Eu acho que eu vou terminar usando esse acrílico mesmo. Eu cortei ele aqui no pedaço do mesmo tamanho, ó.
Vou colocar dessa forma aqui. E aí eu pinto, né? Vou fazer uma pintura por cima do acrílico, fazendo os quadrinhos da dama, né? Para ver os quadrinhos xadrez, da onde vai colocar as peças, posicionar as peças, e vai ficar dessa forma mesmo. Então a gente colar porque o acrílico é bem fininho, então fica melhor das bobinas ficar pertinho aqui, né, do nosso quadrozinho da dama. Agora, pessoal, terminada essa basezinha aqui, que é a dama, nós vamos fazer as peçazinhas da dama. E agora nós temos que fazer as bobinas receptoras, tá, pessoal? Nessa base aqui tá as bobinas transmissoras, agora nós vamos fazer as bobinas receptoras, que é as bobinas que vai com os LED. Para fazer essas bobinas, pessoal, nós vamos usar essas bobinas aqui, ó. Tem bastante bobina aqui. Essas bobinas aqui você encontra principalmente em placas de TVs, tá bom, pessoal? TV, essas televisão antiga, placa de televisão antiga. Ó, tem de todo jeito aqui, bobina de todo jeito aqui, ó. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar a bobina, achar a bobina essa aqui. Tem uns que vai precisar rebobinar ela, né? E tem outros que já vai dar de colocar, tem as espiras já na quantidade de colocar o LED. Ó, se for dessas bobinas pequenininhas aqui, nós vamos ter que rebobinar ela, enrolar um fio. Uma bobina dessa aqui pequena, pessoal, dessa pequena aqui, vocês vão ter que tirar o fio dela e enrolar 150 voltas de fio aqui, ó. Vocês pegam a primeira ponta, solda num dos pinozinhos, enrola 150 voltas, aí a outra ponta fica no outro cabinho para poder ligar o LED aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui as bobinas que precisa bobinar. Ó, ela original, tirada da peça, vem desse jeito aqui, ó. Nota que ela tá com fio bem grosso. Então tem muito pouquinhas espira. Quando o fio tá muito grosso assim, ó. Tem pouquinho espira, aí muitas vezes não vai dar conta de acender o LED. Então você vai ter que tirar esse fio grosso. Tá, ó. Vai tirar esse fio grosso original. Vai cortar aqui desses pinozinhos. Deixa os pinozinhos para depois soldar os LED nele. Tira o pinozinho. Aí você vai enrolar novamente essa bobina com o fio 31 AWG, tá bom, pessoal? Ó, esse é um fio bem fininho, ó. Vai ver que até... Ele é mais fino que esse aqui, muito. Que aí vai caber mais espiras. Eu enrolei um aqui. Ó, enrolei 150 voltas com o fio 31 WG. Aí ele ficou cheinho dessa forma aqui. Aí é só você ligar o LED depois. As duas pernas do LED nas duas perninhas de fio que sobrou aqui. Tá bom, pessoal? Aí vai ficar como tem muitos LED aqui, ó. Eu achei umas bobinas boas aqui, pessoal, né? Nessa placa de TV antiga. Olha só, essas bobinas aqui, ó. Vou ver que eu já tirei aqui já 3, ó. Tem mais 3. Essa bobina aqui, esses indutores aqui, ó. Ela é boa porque aí você tira aqui e você não precisa nem bobinar mais. Só tirou daqui, tá? Você vai desoldar, né? Ela daqui. E aí quando você tirar, você vai soldar o LED diretamente nela sem precisar fazer alteração nenhuma. Ela já tá pronta. Eu vou mostrar um aqui que eu já fiz, ó. Ah, eu encontrei essa peça aqui, pessoal, ó. Era de um circuito de salão de festa. É tipo um refletor que reflete de várias cores. Então ele tem uns LED bem grandão, ó. Você pode usar os LED comum mesmo, tá? Esses LED aqui de 15 milímetros. LED de alto brilho 3 volts, tá? Pode usar várias cores. E esse aqui, ele tem a mesma voltagem e é grandão. Eu gostei de que ele é bem grandão, que vai dar certinho para fazer a peça nele mesmo. Então, o que eu fiz? Ó? Eu peguei um LED desse aqui. Ó, ele é bem grandão. E peguei uma bobina dessas que eu tirei daqui, como eu falei, ó. Um indutorzinho desse aqui. E liguei o LED aqui, ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? É só ligar ele. O LED tem duas pernas. O indutorzinho também só tem duas perninhas. É só ligar ele aqui em série. Não importa o lado, tá? O LED, o próprio LED, ele funciona como diodo. Então não há necessidade de colocar diodo aqui. Nem resistor também, porque as bobinas é feita própria para gerar só o tanto de corrente necessária para acender o LED, tá? Então deu certinho aqui, ó. Então eu tenho que caçar em qual desses LED aqui, porque ele tem, são 3 cores de LED que tem aqui. Tem o LED azul, vermelho
e se eu não me engano é verde o outro, né? O outro LED. Então eu tenho que caçar uma quantidade de LED que seja só de uma cor. Que um lado da dama vai pegar 12 peças e vou ver se eu encontro 12 LED desse aqui de apenas uma cor. Se tiver todos, vai dar certo para colocar os dois lados. Aí eu queria fazer tudo assim, ó. E aí quando colocar aqui em cima dessa bobinha, ele vai acender. Vai ficar acesão de uma cor de um lado e de cor do outro. Aí fica bacana para você brincar de dama. Lembrando, pessoal, que essas bobinhas ela tem diversos modelos, tá bom? Diversos modelos, formato, né? Vocês vão caçar aí na fonte de vocês. Como eu falei, a gente encontra mais ela em fontes em placas de TV, né? Principalmente essas TV antigas, tem muito, como tem essa chatinha. Tem fonte ATX, fonte de televisão também. Vocês vão encontrar dessas formas aqui, ó. Tem ela chatinha assim, tem ela mais compridinha assim, ó. Aqui ela sem fio, ó. Vai ficar tipo só um ferritezinho, esse materialzinho aqui é um carretelzinho de ferrite. Ó, aqui tá só o ferritezinho, eu enrolei, ó. Aqui tipo na fonte TV, ó. Ó, tá vendo o indutorzinho aí, ó? Esse aqui tá com o fiozinho enrolado. Só que esse indutorzinho aqui, como eu falei pra vocês, é só vocês enrolar outro fio nele, um fiozinho mais fininho pra pegar mais volta, né? Ó, pessoal, eu tirei essa basezinha aqui, que é colada aqui em cima pra poder enrolar as perninhas. Eu tirei ela pra ficar mais baixinho, né? Senão ia ficar muito alto. Quando colocar ele e com o LED em pé aqui, para não ficar muito alto assim, ó, ficar mais baixinho. Eu tirei essa base aqui. Agora eu pego o fio, como eu falei, ó, deixar uma pontinha sobrando aqui para enrolar no LED depois. Seguro ele aqui para fora. Dessa forma aqui, ó, pontinho. E vou começar a enrolar aqui, ó. Esse pedacinho que eu vou raspar o esmalte dele para poder enrolar aqui nas duas perninhas do LED soldado. Para o fio não desenrolar, eu vou usar um pedacinho de fita isolante para prender as duas pernas do fio. Agora eu raspo o esmalte, né? Senão ele não pega solda. Vai passar a condução nas perninhas do LED. Pessoal, eu posiciono ele em algum lugar aqui, ó. Se possível, eu boto uma massinha de Duraproc aqui ou cola instantânea para ele ficar mais firmezinho, para não ficar meio bambo, que o fiozinho é muito fininho, né? No caso desses outros aqui, como tem as perninhas enfiadas no próprio materialzinho, ele fica mais firme. Já esse aqui, como eu botei só o ferritezinho, só a bobina de ferrite, ele vai ficar mole. Então tem que colocar cola ele aqui, fixar ele com cola instantânea ou uma massinha, uma cola quente para fixar ele. Então, desse jeito aí, ó. Olha só, pessoal, o projetinho tá quase no jeito, né? Quase no jeito porque eu não finalizei totalmente, porque faltou algumas bobinas dessas, né? De algum indutorzinho que eu não consegui encontrar todas. Faltou o quê? 4 bobinas de cada lado, ó, para eu colocar o restante dos LED, que na peça de dama, no tabuleiro de dama, são 12 peças, né? No caso aqui, só vai colocar aqui, ó, 8 peças. Faltou mais 4 de um lado e 4 do outro. Então, mas já dá para mostrar o funcionamento para vocês, como que funciona. Se alguém quiser replicar, já sabe mais ou menos como funciona. É só fazer o de vocês, tá bom, pessoal? Já dá de fazer o teste dessa forma aqui. E atenção, pessoal, para quem não assistiu o vídeo até aqui, né? Se alguém pulou o vídeo ou não assistiu o vídeo todo, já perdeu essa informação. E vai tentar
alimentar esse projeto com uma fonte normal e não vai conseguir, né? Não vai conseguir fazer o projeto. Esse projeto aqui, pessoal, não pode ser alimentado com fontes normal, entendeu? Ele não funciona com voltagem normal. Ele vai funcionar, esse equipamento aqui, com frequência, tá bom? Não apenas com voltagem. Tem que ser com frequência. Então, o que eu vou fazer? Esse projetinho você pode ser alimentado com fonte ATX de computador, tem um lugar específico lá para você ligar, não é na saída de voltagem comum. Como você pode usar o circuito de lâmpadas fluorescente, como eu tenho vídeo no canal também mostrando como fazer isso, e como eu não estou tendo aqui nem o circuito de lâmpada, nem a fonte ATX para fazer a alimentação dele, aqui agora, eu vou usar a minha inversora de solda, tá? Vou mostrar para você onde eu vou ligar aqui, para fazer a alimentação dele aqui, só para fazer o teste, tá bom, pessoal? Caso você for fazer isso aqui, e para que ele fique mais portátil, o ideal é usar o circuito de uma lâmpadazinha, né, que é a lâmpada fluorescente, ou a fonte ATX, que fica mais pequeno, tá bom? Vou deixar a máquina aqui já quase desmontada para vocês verem aonde nós vamos ligar. Essa aqui é a inversora de solda por dentro, né? Essa inversora aqui tá boa, tá, pessoal? Normal, né? Nós não vamos fazer alteração nenhuma nela, não vamos alterar nada, não vamos modificar nada nela aqui. Nós vamos apenas usar, né, o primário ou o secundário desse toroide aqui, ó. O toroide maior. Você tá vendo que ele tem um bobinamento mais fino, que é o primário, e tem essas espiras aqui mais grossas, que é o secundário desse toroide grande aqui. Ó, vamos virar aqui na placa aqui, ó. Do lado de cada placa, que tá aqui os dois aqui, ó. Eu já liguei dois fiozinhos aqui para facilitar, para deixar para fora da máquina aqui, para eu posso fechar ela normal, para não ter perigo de a gente tocar em alguma parte do circuito aqui, deixar só o fiozinho para fora aqui, ó. Como eu falei, é só ligar os fios nos dois pinos do secundário do toroide. Vou fechar ela novamente e mostrar para vocês ela funcionando. Ó, pessoal, eu já fechei a máquina aqui, ó. O fiozinho ficou para fora. Agora, se lembra do cabozinho que eu falei, aquele cabinho do plugzinho que eu pluguei aqui, ó, na entrada de alimentação. Vou pegar o fiozinho e ligar aqui, ó, nos dois fios aqui, ó. Caso você não for fazer com um fio só, recomendo que você isole, tá, pessoal? Enrola isso aqui. Ó, pronto, tá no jeito aí, a alimentação, né, dele aí, a máquina tá ligada nele. Agora eu vou ligar para vocês verem ele funcionando, tá bom, pessoal? Já posicionei as bobinas cada um no seu lugar. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Vou ligar a máquina aqui agora. Olha aí, pessoal. Show de bola, né? Aqui duas pessoas podem brincar de dama, né? Eu não pintei ainda, como eu falei para você, eu vou pintar aqui, ó. Vou pintar tudo de uma cor de branco, depois faço quadrinho preto. Eu não pintei ainda para mostrar para vocês o funcionamento, para vocês verem o que tem por baixo, né? Tem as bobinhas aqui. Então a pessoa, vamos supor que já tá brincando de dama, não tá as peças todas, como eu falei para vocês, porque faltou as bobinas, né? Faltou os indutor para fazer o restante dos LED, que são 12 peças de cada lado. Então não tá brincando, ó. Tira o LED e ele apaga, ó. Quando eu coloco novamente a peça, ele acende, ó. Tá vendo aí, pessoal? Tá apagado. E quando eu coloco, ele acende, ó. Note que se eu tirar fora da bobina, se eu colocar no outro lugar, ó, no outro quadrado, ele não acende, ó. Tá apagado. E se eu colocar, ó, no quadro certo, na linha certa, né, de colocar as peças, eles acendem novamente. É bem o forma verde também, ó. Se eu tirar, ele apaga. Se eu colocar, ele acende. Se eu colocar no lugar que não é o local dele, ele não acende, ó. Só acende se eu colocar exatamente em cima do quadrado onde as peças têm que andar. Tá bom? Aí a pessoa vai brincar de dama, ele vai brincando, a pessoa joga a vez dela, outro joga a vez dela, e vai indo, né? E na hora de comer as peças, a pessoa come, vai pra lá, vem pra cá, a pessoa come a dela, e assim vai tirando. O que é que acontece também na hora que a pessoa for, por exemplo, alguém conseguir levar a peça até o final para virar dama, né? Que no jogo de dama, quando a peça vira dama. Aí a gente substitui a peça que virou dama por um LED de uma outra cor. Por exemplo, vamos supor que eu cheguei com a minha peça até lá, eu consegui alcançar a dama, virei dama. Então eu coloco um LED de outra cor, e aí, ó, já vai. Vou subir esse aqui, fica melhor. Ó. Um da pessoa vai ter um LED de uma outra cor para ser a dama, para representar a dama, e o da outra pessoa vai ter um LED de uma outra cor para representar a dama. No caso, isso aqui é um LEDzinho azulzinho, ó. Entendeu?
Alguns acabamentos que faltou aqui eu vou deixar para um próximo vídeo, tá, pessoal? Para esse vídeo não ficar muito longo, acredito que já deu para entender. Se alguém tiver qualquer dúvida aí, não hesite em procurar, tá bom, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito, ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, até o próximo, fui!